Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e, como eu prometi, eu vou trazer hoje um tutorial de Affinity. Depois do último vídeo, onde eu falei sobre o Affinity, apresentei um pouquinho o aplicativo, prometi para vocês que ia trazer alguns tutoriais para a gente começar a se familiarizar com a ferramenta. Eu vou deixar o link para o primeiro vídeo aqui embaixo na descrição. Para esse tutorial, a gente vai criar esse pequeno ícone de polvo sorridente e eu me inspirei no tutorial que eu encontrei essa noite no canal do Dansky, é um canal gringo, mas as dicas são tão simples, são tão legais de você acompanhar, que mesmo que você não saiba inglês, você vai conseguir desenvolver o material. O canal do Dansky vai ficar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. É um canal onde ele mostra dicas de Illustrator. Ok, então esse tutorial vai ser inspirado no tutorial de Illustrator que ele fez lá, mas você pode dar uma navegada pelo canal dele, que as dicas são muito simples, tão legais, tão simples na verdade, que você não precisa saber falar inglês para acompanhar utilizando o Adobe Illustrator. Bom, então a gente vai criar esse pequeno polvo sorridente, alegre aqui, utilizando o Affinity Designer. Só para exibir para vocês, eu estou utilizando aqui a versão 1.5.0.8, que é o beta, tá bom? A gente está usando o beta, que está disponível para download gratuito, os links vão ficar aqui embaixo. E essa atualização foi publicada no dia 29 de julho de 2016. Então, se você ainda não tem essa versão, é só clicar aqui embaixo, ok? Bom, eu vou criar um novo documento clicando em Arquivo Novo. E eu vou utilizar essas configurações aqui, tá? Eu vou colocar aqui a pré-definição imprimir, vou colocar a opção criar prancheta, para ele criar uma prancheta de desenho pra gente, e utilizar 100 por 100 milímetros. Você pode copiar essas preferências na sua tela. É só clicar no OK para o Affinity criar uma nova prancheta. A gente vai fazer algumas modificações no espaço de trabalho para deixar ele um pouquinho mais legal e mais familiar, ok? Vamos deixar ele um pouquinho mais parecido com o Illustrator. A primeira opção que a gente vai exibir são as réguas, clicando no menu exibir e marcando a opção mostrar réguas, ok? As réguas vão ficar aqui em cima, só para você ter uma referência legal quando você estiver desenhando. Em seguida a gente vai clicar aqui na opção janela, na opção exibir ainda, tá? E vamos clicar aqui embaixo na opção personalizar ferramentas. Por quê? Quando você personaliza o número de ferramentas, o número de colunas aqui na caixa de ferramentas para 2 e você der um close, você vai observar que ele vai passar a exibir aqui as opções de preenchimento e contorno, igualzinho a gente tem lá no Illustrator, tá? Em seguida eu vou só arrastar aqui o painel de transformação para fora e o painel de camadas também, tá bom? Só para eles ficarem mais em evidência, para você acompanhar aí mais facilmente, porque esses dois painéis são o que a gente mais vai usar aqui nesse tutorial. É um tutorial simples, tá bom? A gente vai dar passos curtos, não vamos nos empolgar aí na utilização do Affinity, até mesmo porque eu também ainda estou conhecendo as ferramentas, então a gente vai trabalhando aí devagarinho. Bom, o Affinity considera que as pranchetas de desenho dentro do aplicativo são objetos, então você pode selecioná-las, tá? É só utilizar a ferramenta seleção. Nessa atualização especificamente eu não sei porquê, tá? Eles estão fazendo melhorias constantes, mas nessa versão ele não está marcando a ferramenta selecionada, então você vai ter que clicar e ter certeza de que aquela ferramenta está ativada, tá bom? Mas eles vão corrigir isso em uma próxima atualização, creio eu. Então depois que você seleciona a prancheta clicando sobre ela, a gente vai selecionar aqui uma cor de preenchimento, ok? É só clicar aqui nela e aqui onde está a cor, clicar no branco, ok? Ele está mostrando aqui apenas uma cor estranha, que não é a cor semic. Deixa eu arrastar esse painel aqui para fora, ok? É porque aqui está o painel de amostras. Então deixa eu fechar aqui, vou colocar o painel cor aqui do lado de novo. Vou botar o painel cor aqui, voltar o camadas para cá. O que a gente precisa aqui é do painel de amostras, beleza? Ok, painel de amostras habilitado e aqui a opção cores está marcada para a gente ter as cores básicas aqui do aplicativo, beleza? Então depois que a gente desenhou aí, pintou nossa prancheta de branco, apenas selecionei o contorno, pode selecionar aqui também, e pintei de branco. A gente vai selecionar a ferramenta elipse, ok? É só clicar, ele não vai marcar por causa da versão, mas se você tiver uma versão recente, ele vai marcar. Em seguida a gente vai posicionar o nosso cursor do mouse no meio da prancheta, lembrando que o Affinity indica os alinhamentos verticais em verde e os alinhamentos horizontais em vermelho. Antes de a gente começar a desenhar, é legal você marcar aqui nessas opções de snapping, tá? É só clicar aqui nessa setinha. Ele tem várias opções que permitem controlar como essas linhas guias de alinhamento e como o snapping, para você que não sabe o que é o snapping, é aquele recurso quando você aproxima um objeto do outro, ele trava, ele aproxima, ele gruda no outro, tá? Então a gente vai marcar essas opções aqui, ajustar as caixas, limitadores, incluir os pontos médios e ajustar a geometria também para eles bloquearem um objeto no outro. Então depois que essas opções estiverem habilitadas, você vai
desenhar o seu círculo aqui no meio, tá? É importante que seja no meio vertical, não precisa desenhar ainda em uma posição específica. Você vai clicar e arrastar e em seguida pressionar o Ctrl para que o círculo seja desenhado para ambos os lados e o Shift para desenhar um círculo perfeito, tá? Vou desenhar um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, ficou com 54, 55 milímetros, ok? O próximo passo agora é retirar a cor de preenchimento, deixar ele sem preenchimento, é só clicar aqui e clicar nessa opção. E vamos definir o contorno, que embora esteja com a cor preta, ele está zerado aqui em cima, tá, gente? Então clica aqui em cima no contorno e você vai definir aqui para 5 pontos. É só pressionar o 5 e pressionar o Enter. Ok? Depois a gente vai estudar um pouquinho mais essas opções de contorno que a gente vai fazendo as outras opções. Depois você vai selecionar aqui a ferramenta seleção, só para tirar a seleção mesmo, e vamos pegar a ferramenta caneta, que está aqui do lado. Você pode utilizar a ferramenta caneta também, pressionando a tecla de atalho P. A gente vai desenhar uma forma na diagonal com uma curvinha que vai ser a perna do nosso povo, lembrando a imagem que eu mostrei no começo do vídeo. Então é só clicar, arrastar para baixo o mouse, tá bom? Você soltou o clique, é óbvio, né? Você dá um clique, um pouquinho na diagonal, dá outro clique, pronto. E em seguida você puxa um pouquinho para dentro, ok? Essa linha guia você não se preocupa com ela, aquela é uma linha que está aparecendo por causa do objeto lá em cima. Então você clica e arrasta, ok? Para desenhar essa perninha, essa voltinha aqui da perninha, ok? Eu vou dar um Ctrl e um espaço. Okay? Lembrando que no Affinity a gente já está com alguns problemas de atalho de teclado, no primeiro espaço, depois o Ctrl, e você pode dar o zoom aqui embaixo, ok? Vou pegar a ferramenta de seleção direta, que é essa aqui, e vou selecionar esse nó aqui de baixo, porque eu quero dar uma ajustada nele, que ele ficou muito estranho. Ó. Ok? Arrastar um pouquinho mais a curva para cá, e arrastar essa perninha um pouquinho mais para baixo, para deixar essa curva mais suave. Ok? Mais ou menos assim. Em seguida, eu vou pegar a ferramenta de seleção novamente, e vou fazer uma cópia desse objeto, simplesmente pressionando o Alt e arrastando ele para baixo, para o lado. Ok? Você pode segurar o Shift ainda depois de arrastar, para arrastar a linha reta, soltar o clique e depois solto as teclas de atalho. Em seguida eu vou clicar com o botão direito, opção transformar, inverter horizontalmente, e o resultado vai ser esse aqui. Ok? O que a gente precisa fazer agora é aproximar esses dois objetos, pode segurar o Shift, não tem problema, e quando eles bloquearem, tá, esse snapping aí, olha só, quando eles se juntarem você pode soltar o mouse e o Shift. O próximo passo agora é selecionar os dois, segurando o Shift e clicando no próximo. E agora com a ferramenta seleção direta, ok? A gente vai selecionar, ela tem um nome diferente, deixa eu ver qual é o nome aqui, ferramenta nó, né? Claro. Então a gente vai selecionar esses dois nós aqui embaixo dos objetos que a gente selecionou e vai selecionar aqui a opção unir curvas. Pronto, isso vai fazer com que esses dois objetos se transformem em apenas um, ok? Seguindo a mesma lógica, a gente vai fazer uma nova cópia dessa perninha aqui. Segurando o Alt, estou com a ferramenta seleção ativa, vou arrastar ele para o lado e posicioná-los um do lado. Segurar o Shift aqui, tá? Aqui eles não estão grudando, eu vou soltar ele aqui fora a primeira cópia, depois com o Shift eu vou tentar grudar os dois ali, com o Snap, pronto, grudou, ótimo. Agora a gente vai rotacionar essa perninha aqui do lado esquerdo um pouquinho para ela ficar mais na diagonal. Para fazer isso a gente vai utilizar o painel transformar. Eu não sei porquê ainda, acredito que seja ainda por uma falha de programação. Apesar de você poder marcar o ponto de referência aqui nesse quadradinho, por exemplo, eu vou marcar esse ponto de referência aqui em cima, mas se você marcar o ponto de referência e usar o controle de rotação no objeto, olha, ele ignora esse ponto de referência e rotaciona o objeto com base no centro. Mas não é isso que a gente quer, tá bom? Então, para evitar esse bugzinho que ainda está presente nessa versão de avaliação, você vai marcar aqui a opção para o ponto de referência ser o nó do lado superior direito, e você vai digitar aqui no rotação o menos 15, que seria menos 15 graus, ok? Em seguida, você vai selecionar os dois objetos novamente. E novamente com a ferramenta nó, você vai selecionar este nó aqui em cima e vai selecionar a opção para unir os nós. Ok? Dessa maneira você vai ter novamente apenas um objeto. Ainda com esse objeto selecionado, vou pegar aqui a ferramenta seleção, com esse objeto selecionado e com esse ponto de referência aqui do lado direito marcado, eu vou novamente clicar aqui e digitar menos 15 para ele girar mais menos 15 graus, né? Para a esquerda, ok? No sentido horário. Então é isso. Depois de fazer essa perninha, então, o conjunto de duas pernas do meu objeto, eu vou duplicar todo mundo segurando o Alt e arrastando para o lado. Opa, deixa eu selecionar primeiro, né? Alt e arrasto para o lado. Você pode segurar o Shift para garantir que ele venha em linha reta. E em seguida posso soltar todo mundo, botão direito, transformar, inverter horizontalmente para ele girar. Vamos juntar os dois novamente, ok? Segurando o Shift. Pronto, eu acabei pressionando o Ctrl sem querer, deixa eu apagar essa cópia aqui. Segurando o Shift, olha só. Seleciono os dois novamente, mesmo princípio. Seleciono os dois conjuntos, pega a ferramenta de nó, clica aqui no meio, seleciona todo mundo ali, né, os dois nós, e você clica aqui em unir nós, ok?
Pronto, a gente já tem então a base e o corpo do nosso octopus, né? nosso polvo desenhados. Agora a gente vai unir as pernas com o que seria o corpo ou a cabeça do nosso pequeno polvo. Para fazer isso a gente vai selecionar essa perna aqui do lado e vamos alinhar o centro do círculo ali em cima, ok? Você observa que eu fiz ele mais ou menos com esse tamanho. Você pode, se precisar, aumentar ou diminuir, tá? É só segurar o Shift e o Ctrl para aumentar e diminuir igualmente para ambos os lados, ok? Mas eu já fiz um tamanho legal. É só posicionar no centro e você vai arrastar esses dois objetos para cima, mais ou menos aqui, ok? Na distância mínima entre um e outro. Em seguida, o que você precisa fazer é fazer com que esses dois nós, esses dois caminhos aqui das pontas, toquem o círculo principal, o círculo aqui na parte de cima. Lembrando que com o espaço você pode navegar pelo desenho, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse objeto, vai pegar a ferramenta nó, que pode ser ativada pressionando o atalho de teclado A, e você vai arrastar esse nó aqui para cima. Se você segurar o Shift, você vai exibir esse controlezinho magenta, rosinha ali, para que o seu movimento seja em linha reta. E como a gente habilitou o Snapping, a geometria, logo no comecinho do vídeo, ele vai mostrar a linha amarela ao redor do círculo, indicando que você tocou esse círculo. Então é só soltar o clique e soltar o Shift. Em seguida eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, clico e arrasto segurando o Shift, pronto, ok. Quando os dois objetos se tocarem, a gente pode selecionar tanto o círculo quanto as perninhas aqui embaixo, segurando o Shift. Eu só vou me certificar de que eles estejam centralizados, clicando aqui em cima e selecionando a opção centralizar, alinhar no centro, ok? Já estava centralizado, só para garantir. Em seguida, o que a gente vai fazer é clicar aqui na opção para soldar. Seria o mesmo que soldar, né? No CorelDRAW ou unir no Illustrator. Aqui ele tem a opção adicionar. É só clicar nessa opção. Pronto. Os dois objetos vão se unir, ficando com esse efeito aqui de vazado. Por que que a gente uniu os dois cantos aqui? Justamente para que ele criasse um caminho único, apagando aquele limite que não era necessário, ok? Vou dar um Ctrl 0 para a gente ver a prancheta inteira. Ele é só o resultado, a gente já tem o corpinho do nosso polvo. Eu vou posicionar ele aqui mais ou menos no meio da minha prancheta, ok? Deixa eu ver se eu consigo achar o meio aqui. Pronto, mais ou menos aqui. E a gente tem aí o nosso corpinho e as perninhas do nosso polvo. O próximo passo agora é desenhar os olhos e a boca. Vamos pegar a ferramenta elipse. É importante você ir acompanhando. Deixa eu aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar aqui o painel de prancheta. Você acompanhando, você pode expandir aqui do lado. Você vai acompanhando todas as formas que a gente vai desenhando. Como a gente já uniu todo mundo, vai ficar só uma curva aqui. Então eu vou desenhar um círculo aqui no meio, mais ou menos nessa posição. Com o Ctrl e o Shift eu vou desenhar um círculo perfeito a partir dos centros, mais ou menos desse tamanho. O próximo passo agora é converter esse círculo, que é uma forma pré-definida, tá? Algo muito semelhante com o que a gente tem lá no CorelDRAW, nem tanto no Illustrator, tá? Mas, na verdade, nas versões mais recentes do Illustrator, ele também passou a diferenciar melhor formas pré-definidas de formas não pré-definidas, que são as formas... O que são as formas pré-definidas? Retângulos, quadrados, são as formas desenhadas com essas ferramentas específicas, que não sejam, por exemplo, a ferramenta caneta, a ferramenta mão livre, por aí vai. Então, no Affinity, a gente tem essa diferença de uma forma pré-definida, tanto que os controles aqui do lado são diferentes. Depois de desenhar o nosso círculo, a gente vai clicar aqui na opção converter em curva, que está aqui em cima. Em seguida, vamos pegar a ferramenta seleção de nó, vamos clicar nesse nó aqui embaixo e vamos selecionar aqui a opção para separar os nós. Cadê a opção para separar nós? Quebrar curvas. Pronto. Depois de quebrar a curva, você pega esse ponto aqui de baixo e deleta ele no delete. Depois clica de novo no outro ponto e apaga. Vou pressionar o espaço e o Ctrl e vou dar um zoom aqui nesse olho. Ele já está mais ou menos legal, mas eu quero ele um pouquinho mais curtinho, tá? O que a gente vai fazer é selecionar essa forma aqui. E em seguida, com a ferramenta nó, a gente vai clicar sobre um dos cantos da curva. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma posição melhor. Deixa eu pegar aqui a ferramenta caneta, que com ela eu sei que a gente consegue. Olha, com a ferramenta caneta ativada, eu vou me movimentar por dentro dessa forma, a fim de encontrar um ponto mediano. Ele vai mostrar aqui o meio dessa forma, tá? Então, com a ferramenta caneta, você vai pressionar o Ctrl e vai clicar. Quando você pressiona o Ctrl, você ativa a ferramenta de nó. Depois, pegando a ferramenta de nó, eu vou apagar esse nó aqui embaixo e vou pressionar o Delete. Eu só fiz adicionar um nó a mais. Depois eu vou pegar a ferramenta caneta de novo, vou posicionar aqui e vou arrastar para o lado, tá? Eu não cliquei. Só para achar aqui o ponto de alinhamento. Vou colocar aqui, mais ou menos aqui, em cima da linha amarela. Ele vai indicar que eu estou em cima do objeto e vou... Opa, eu acabei clicando sem querer. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto, vou pressionar a ferramenta Ctrl. Deixa eu selecionar aqui de novo o objeto, acabei me atrapalhando. Caneta no P. Encontro aqui o meu alinhamento. Antes de clicar, pressiono o Ctrl e clico sobre essa forma.
ok? Ele vai adicionar um nó, depois eu posso pegar a ferramenta nó e apagar esse nó aqui de baixo, e é isso aí. Em seguida, eu vou selecionar essa forma e vou duplicá-la para o lado, novamente segurando o Alt. Seguro o Alt, arrasto para o lado, posso pressionar o Shift para garantir linha reta e mais ou menos aqui, ok? Eu não vou me preocupar por enquanto com o alinhamento, depois a gente vai alinhar. Agora vem a parte legal de você trabalhar com o Affinity Designer, uma novidade, um recurso muito interessante, muito útil, é como ele trabalha com contornos, os recursos de contorno disponíveis. Eu vou selecionar esses dois objetos aqui. Lembrando que as opções de contorno são exibidas aqui em cima, quando o objeto está selecionado. Como eu tenho dois objetos separados, eu posso abrir aqui a opção traço, tá bom? Mas você pode, por exemplo, agrupar eles para exibir a opção de contorno aqui em cima do mesmo jeito. Então, depois que agrupar eles, você pode clicar aqui em cima na opção de contorno, que está aparecendo vazio, mas não é essa a verdade, né? Vamos colocar aqui 5, e em seguida a gente vai clicar aqui embaixo, olha, na pressão. Clicando na pressão, você pode alterar a maneira com que esse contorno se comporta de um canto ao outro. Por exemplo, eu vou arrastar esse nó aqui na parte de cima para baixo. Olha só, você observa que ele já alterou o desenho aqui do meu nó. E em seguida eu vou adicionar um nó aqui no meio. Deixa eu só clicar aqui em cima da linha e vou puxar o outro aqui para baixo. Olha que legal. O meu nó fica suave nas pontas e mais grosso na parte de cima. Se eu elevar isso aqui, olha, ele vai ficar mais grosso ainda e pronto, eu tenho esse efeito aqui super legal como resultado, beleza? Você tem outras opções de contorno se você clicar aqui na opção de propriedades, tá? Clicando aqui em propriedades, vai te mostrar várias outras opções, uma janelinha muito semelhante ao que você tem no Illustrator, por exemplo. Vou fechar aqui. Eu ainda não testei o Affinity com uma caneta, tá? Com uma mesa digitalizadora. Eu vou testar ele depois, talvez eu traga um tutorial sobre algum outro desenho com a caneta, com a mesa digitalizadora. Em seguida eu vou desagrupar no Ctrl Shift G e vou duplicar esse olho do lado direito aqui, segurando o Alt e arrastando para baixo. Assim eu vou criar a minha boca. Ok. Aqui ele está um pouco mal-humorado, mas é isso que a gente quer. A gente vai selecionar essa forma e vai rotacionar com a tecla Shift pressionada, tá bom? Até que ele vire um sorriso, colocando aqui do outro lado. Em seguida, tudo que a gente precisa fazer é centralizar todo mundo. Então, eu vou selecionar esses dois olhos e agrupá-los no Ctrl G e vou selecionar a cabeça do meu polvo segurando o Shift. Com tudo selecionado, vou selecionar aqui também a boca logo, pegar aqui na opção de alinhamento, a opção centralizar. Ok, já está todo mundo centralizado? Que legal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Está todo mundo centralizado. Pronto. Depois, então, eu vou só reposicionar aqui uma posição mais legal, mais embaixo, para deixar ele mais fofinho. Eu posso ainda selecionar os dois e aumentar um pouco mais, tá? Segurando o Ctrl e o Shift. Pronto, vou dar um Ctrl 0 para a gente ver de longe. E olha que resultado bacana, gente. Se você quiser também aplicar um efeito de contorno ao polvo em si, você pode selecionar e vir aqui no contorno e em seguida clicar aqui em pressão e colocar uma pressão diferente, olha só. Ele vai fazer a mesma coisa em todos os contornos aqui do meu polvo. Não vai ficar tão legal, tá? Vai ficar meio estranhinho porque a gente tem uma forma um pouco diferente. Vou clicar em redefinir aqui para deixar ele normal. Ok? Então olha só, depois o que a gente pode fazer para evitar ter problemas com preenchimento, com o nosso contorno, é selecionar esses contornos, tá bom? Deixa eu selecionar aqui ele. Esses dois aqui que são a boca e o contorno dos olhos. A gente vai selecionar aqui a opção camada e a opção expandir traço. Isso vai fazer com que esse traço, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu desagrupar esses objetos aqui em cima, tá? Selecionar eles individualmente, eu desagrupei no Ctrl Shift G, selecionei todo mundo, deixa eu lá em camada, expandir traço, vamos ver se agora resolve, beleza. Estava dando um bugzinho sumido ali em cima. Isso vai fazer com que esse traço se transforme em um objeto, ok? Seria o equivalente a expandir contorno, expandir no Adobe Illustrator, né? Que é converter o contorno em objeto no CorelDRAW. Pronto, a gente tem então o nosso polvo, isso aqui já está tudo convertido em curvas, falta só o corpinho dele, né? Vou converter o contorno dele em objeto, clicando em camada, expandir traço, pronto. Em seguida eu vou selecionar todo mundo e vou clicar aqui na opção para soldar, para que ele se transforme em um objeto só. E a gente tem aí o nosso ícone de polvo. E você pode depois colocar uma cor nele, não no traço, né? Agora é preenchimento. Colocar uma cor nele da maneira que você achar mais legal. Ok? Colocar aqui um verdinho. Em seguida a gente pode selecionar esse objeto, clicar no menu arquivo, exportar e exportar no formato que a gente quiser. Vou exportar aqui em PNG, uma seleção sem fundo, né? Sem plano de fundo, sem a prancheta de desenho. Clicar aqui no exportar, PNG, exportar, salvar aqui embaixo, aqui na área de trabalho com o Octopus 2, só clicar no salvar
Vamos ver lá o resultado. Olha que bacana. Ok? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o arquivo para download aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma sugestão para os próximos vídeos de Affinity, é só comentar aqui embaixo. Não esquece de dar o seu joinha, tá? Clique em gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Leva lá no Facebook, Twitter, leva lá para o Instagram ou, sei lá, para onde mais você quiser. E não se esqueça de se inscrever também, caso você não faça parte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.